Oi, gente! Eu sou a Patrícia Brutos e esse é o Tem Doutora na Faxina. E esse é mais um vídeo de artesanato. O que eu vou fazer hoje é um calendário perpétuo. O que é um calendário perpétuo? Daquele que vai durar para sempre, que não é só de 2021, de 2022. Ele vai sempre durar e você muda os meses e muda os dias. E adivinha só o que a gente vai usar para esse artesanato hoje? Dados de espuma. Eles são durinhos, eles não são daqueles que dá para apertar, não. E eu compro eles lá na Dollar Tree. Vamos começar fazendo a base do nosso calendário com foam board. Vocês veem que eu estou usando um resto de foam board de outros projetos, então eu nunca jogo nada fora. Eu não vou passar medidas para vocês, porque vai depender do que vocês vão usar como os dadinhos, uma caixinha ou um outro dado de outra medida. O que tem que ser é que ele tem que ser mais ou menos da medida do dado, assim, mas passando um pouquinho para dar uma certa liberdade de colocar e tirar os dadinhos de dentro dessa, basicamente uma caixinha. Então eu medi meu dadinho e tô cortando agora com o cortador quente, a faca quente, para ficar assim uma base que vai caber os meus dois dadinhos. Como todos os meus projetos de foam board, eu faço em camada dupla. Então eu cortei uma, tô usando ela de medida para fazer a segunda, vou cortar uma segunda do mesmo formato, do mesmo tamanho, para fazer uma base dupla, assim, de camada dupla. E agora a gente vai fazer a paredinha. A paredinha tem que ter a mesma largura, profundidade da base. Mas a altura, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai medir um pouquinho acima do dado, vou chamar de ponto inicial, e o ponto final um pouco mais para cima, assim, uns 3 dedos, tá vendo? Então, vou marcar lá 3 dedos para cima. Agora, entre o ponto inicial e o ponto final, eu vou desenhar à mão livre mesmo uma curva. Uma curva, assim, bem sinuosa. Então, ó, começa quase que um S, assim. Mas sem gabarito, nada. Eu tô fazendo meio à mão livre mesmo. E agora eu vou cortar com a faca quente segundo essa curva que eu tracei. Agora eu vou usar aquela primeira paredinha que eu cortei como medida para traçar e cortar uma segunda e mais outras duas, porque vão ser duas de um lado e duas do outro, já que são duas paredinhas e cada uma eu uso camada dupla. Agora a gente vai colar todas essas peças para montar o esqueleto da nossa base do calendário. Então, primeira coisa é montar as camadas. Então, as duas peças da base coladas juntas, formar uma camada dupla. As duas peças de cada paredinha coladas juntas, vai fazer uma paredinha de camada dupla. E agora a gente vai colar as duas paredinhas na base, colando pelo lado de fora da base, não em cima da base. Note que a paredinha tá por fora da base, não montadinha em cima da base. E agora, usando mais um retalhinho de foam board, a gente vai fazer a parede de trás dessa estrutura toda. Eu centralizo ela e marco os pontos aonde eu vou ter que cortar na altura. E entre esses dois pontos, eu marquei o ponto médio dele. Por isso que eu não tô dando medidas, depende da medida que vocês forem fazer. Do ponto médio
até um dos pontos laterais, eu vou fazer uma mesma curva sinuosa do tipo daquela curva que eu fiz anteriormente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse lado dessa primeira curva que eu fiz. Vou separar ela bem no meio, porque eu quero usar isso como régua para traçar a curva do outro lado. Então, eu tirei esse pedacinho, viro ele ao contrário, coloco bem ali no ponto médio, para poder passar o lápis e a curva ficar igualzinha de um lado e do outro. Então, tá vendo? Tô usando a pecinha que eu recortei como régua. Um segredinho para as curvinhas ficarem iguais. E agora é só cortar o outro lado. E a gente vai ficar com duas curvinhas bem simétricas. E agora é só passar cola quente na parte de trás e colar essa parede de trás da estrutura toda. Toda vez que eu faço projetos em foam board, que eu uso camada dupla, naquela junção da frente das duas camadas, eu faço o acabamento com papelão que eu uso de caixas de produto tipo cereal, bolo de caixinha, bolacha, qualquer desses produtos que vem em caixa, eu uso essas caixas, corto tirinhas da espessura das duas camadas e colo em cima para fazer o acabamento. Fica muito bonito depois de pintado e é uma coisa barata que ia para o lixo também. Então, eu pego essas tirinhas, que já estão cortadas da espessura certinha, e vou colar com cola quente. E a gente vai colar em todas as junções da camada dupla, para ficar com acabamento em todas elas. Tá, agora chegou a hora de pintar essa estrutura. Eu vou usar latex PVA de parede mesmo. Eu gosto muito do resultado do latex PVA em cima do foam board. Fica com cara no final do projeto de madeira mesmo. E é uma tinta relativamente mais em conta comparado com o preço da tinta de artesanato. E depois de tudo pintado, eu vou fazer aquela minha técnica de distress, que é aquela dry brushing, ou técnica do pincel seco. A gente molha na tinta e quase que tira a tinta toda do pincel, para depois ir meio que escovando a peça assim, para dar aquele aspecto de coisa usada, coisa envelhecida, que é bem característica da decoração farmhouse.
Não esquecendo que a gente tem que pintar os dados também. Eu pinto com a mesma tinta PVA. A tinta PVA dá uma cobertura bem legal. A tinta de artesanato você tem que passar umas 5 mãos. A PVA às vezes uma mão dá, ou às vezes no máximo 2. Lembrando que se você falar assim pra mim, mas esse foam board aqui no Brasil é muito caro e não tem esses dadinhos. Você pode fazer toda essa estrutura que eu fiz de foam board com papelão e para os dados você pode usar caixinhas, você pode usar outros dados, qualquer objetozinho quadradinho que faça as vezes dos dadinhos. Não é desculpa para não fazer. Esse calendário fica muito fofo, muito bonitinho e é super útil. Para os meses, a gente vai precisar de 3 palitões daqueles jumbo de... como se fosse um palito de sorvete, mas ele é tamanho jumbo. E um pregadorzinho tamanho mini. O que eu vou fazer é cortar essas pontas arredondadas fora. E então, cortar esse palito no meio, para ficar com 2 pedaços. E assim, a gente vai ter 6 pedaços dupla face, para os 12 meses, 6 de um lado e 6 do outro. Patrícia, não tem uma Cricut para fazer isso. Gente, escreve o nome dos meses nas plaquinhas, vai ficar igualmente lindo. Eu não gosto de usar minha Cricut, mas dá para fazer, inclusive a parte dos dias, que é com os dados, sem Cricut mesmo. Se você tiver adesivos com os números, pode colar nos dados, porque às vezes em papelarias você já compra esses adesivos com os números. E os adesivos de letrinha também você pode comprar em papelaria e formar o nome dos meses. Ou escrever com caneta de retroprojetor, caneta permanente. Não é porque você não tem uma máquina dessa que não dá pra fazer esse projeto, tá bom? Tá, agora calma. Agora a gente já colou os nomes dos meses nas plaquinhas. Mas a parte dos dados tem um truque aí. Primeira coisa que você vai ter que ter este conjunto de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, mais um 0, mais um 3, mais um 2 e mais um 1. Precisa desse conjunto de números para dar certo o calendário. E os números precisam obedecer exatamente essa posição que está nessa fotografia, no dado número 1 e no dado número 2, para que você consiga montar qualquer data no calendário. Então, no dado número 1, o topo vai ser um 0, a base vai ser um 5 e as laterais vão ser 1, 2, 3 e 4. E o dado número 2, o topo vai ser um 0, a base vai ser um 8 e as laterais vão ser 1, 2, 6 e 7. Aí você me pergunta, cadê o 9, Patrícia? Para dia 9, dia 19, dia 29. O 9, a gente vai usar o 6 ao contrário.
Essa numeração e essas posições foram desenvolvidas por um matemático, não vou saber o nome dele. Eu achei essas posições no Pinterest. E realmente, se você fizer de qualquer outra maneira, vai ter dias que você não vai conseguir montar a data nos dados. E agora é só colar os números nos dados. Esse aqui foi um que eu fiz faz um tempão pra mim. Se vocês perceberem, ele é um pouquinho mais alto aqui nessa parte. Dá pra você fazer do formato que você quiser. Dá pra você customizar essa ideia da cor que você quiser. Não precisa ser cinza assim. Não precisa usar palito, pode ser um pedacinho de papelão também, customizadinho. Não precisa ser retinho assim, pode ser oval. Essa é mais ou menos a ideia que eu queria passar pra vocês. Pra ficar com um calendáriozinho assim de mesa, bonitinho, que fica super útil, assim, num escritório, numa bancada de cozinha, numa sala, pra você tá sempre olhando ali a data. Eu espero que vocês tenham gostado desse artesanato. Se vocês se aventurarem a fazê-lo, põe no Instagram e me marca pra eu ver a versão de vocês. Vou ficar super orgulhosa de ver que vocês fizeram esse projeto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo. A gente se vê nos próximos artesanatos, faxinas, faxina na alma, vlogs de domingo. Um beijão e tchau!